Olá, eu me chamo Beatriz. Eu vou apresentar meu projeto que tem como título Síntese do tubestato de ítrio por precipitação e estudo da sua evolução estrutural. Eu fui orientada pela professora doutora Samira Costa Nogueira, do Departamento de Física da UFAM. Os tubestatos de terras raras ele tem recebido atenção por conta de suas diversas aplicações, como por exemplo a condutividade iônica, materiais magnéticos, ferroelétricos, detectores de radiação, entre outros. O material estudo é o tungstato de ítrio, e esse projeto de iniciação científica ele teve como objetivo central desenvolver uma rota de síntese do tungstato de ítrio com base na reação de precipitação. Esse método é um método simples e de baixo custo. Nós utilizamos o tungstato de sódio e o carbonato de ítrio como precursores de partida para a obtenção do composto em estudo. Após a síntese, a amostra apresentou característica de material amorfo, ou seja, ela ainda não apresentou ordenamento a longa distância. E com o intuito de obter o tungstato de ítrio cristalino, a amostra ela foi submetida a tratamentos térmicos a temperatura de 800 graus e 1050 graus Celsius por 3 horas. Depois ela foi submetida a difração de raio-x para a gente entender melhor a evolução estrutural do material. Nos padrões que estão sendo mostrados aí, podemos perceber que já existem picos de difração bem definidos em ambas as temperaturas, e foi indexado a fase do tungstato de ítrio, referente à ficha cristalográfica que mostra na figura, com o sistema cristalino ortorrômbico como fase em maior concentração. Uma segunda fase, em pequena concentração, também foi observada, mas ela não foi identificada. E observando o padrão de difração da amostra tratada a 1050 por 3 horas, a gente percebe que essa fase intermediária é uma fase estável. Essa figura ela mostra a evolução estrutural do material em diferentes temperaturas. Em 550 graus e 600 graus por 3 horas, o material ainda não apresentou ordenamento a longa distância, ou seja, ainda está em fase amorfa. Em 700 graus, a gente já pode observar o início do processo de cristalização, com poucos picos de difração. A partir de 800 graus, nós já temos o material cristalino com picos bem definidos, sendo indexados à fase do tungstato de ítrio. Para confirmar a presença da fase do tungstato de ítrio, foi realizado um refinamento de ritmo. Parâmetros de rede, volume da célula unitária e coordenadas atômicas para o tungstato de ítrio também foram calculados a partir desse refinamento. Podemos observar que houve uma boa correlação entre os padrões de difração para a fase do tungstato de ítrio e as posições dos picos de Bragg, confirmando assim a fase ortorrômbica. Nesta tabela, a gente pode observar que os parâmetros de rede diminuem com relação ao padrão utilizado para o refinamento, levando a uma redução no volume da rede cristalina. Isso pode ser atribuído ao método utilizado para a síntese do material, o qual pode ter causado uma ordem-desordem na rede cristalina. Concluímos que o método de precipitação química foi um método efetivo para a obtenção do tungstato de ítrio. O refinamento realizado pelo método de Ritval ele confirmou a estrutura cristalina ortorrômbica do tungstato de ítrio e ainda foi calculado os valores dos parâmetros de rede e do volume da célula unitária, onde foi observada uma contração da rede em relação ao padrão da literatura utilizado para o cálculo do refinamento. No entanto, a gente observou a presença de uma segunda fase, na qual não foi possível fazer a sua indexação. A pandemia nos deixou impossibilitados de realizar novas sínteses para obtenção de um sistema monofásico, como era nosso objetivo, e outras caracterizações, como as técnicas de calorimetria exploratória diferencial, que seria utilizada a fim de avaliar o comportamento térmico do material. E também para poder estimar com precisão a microestrutura obtida dos óxidos, seria utilizada a técnica de microscopia eletrônica de varredura, que é uma das ferramentas indispensáveis na caracterização dos materiais. Assim, nesse trabalho, os objetivos que foram propostos não foram completamente alcançados, mas com o resultado obtido, foi possível adquirir um valioso conhecimento das sínteses químicas, difração de raio-x, estrutura cristalina e refinamento de Ritval. Essas foram as minhas referências. É isso. Obrigada.